Olá a todos, meu nome é Fábio Porto, eu sou neurologista, sou diretor científico da Brasil Jornal São Paulo. Tenho o prazer de abrir a sexta Jornada Paulista de Doença de Alzheimer, com o tema Avanços nos tratamentos da doença de Alzheimer, uma nova era. Então, o meu tema hoje é sobre o que há de novo nos tratamentos clássicos da doença de Alzheimer. Então, aqui estão alguns conflitos de interesse. Vamos começar mostrando qual que é o racional para se tratar a doença de Alzheimer com as medicações clássicas. Então, pensando na fisiopatologia, na hipótese mais aceita, é que o evento inicial é o acúmulo anormal em peptídeo beta-amiloide. Tá? Isso vai causar a formação de placas neuríticas. Isso acontece anos, décadas antes de ter sintomatologia cognitiva e comportamental. Mas ou isso causa, ou isso está associado por um outro fenômeno causador, quer dizer, pode ser a causa ou pode ser um epifenômeno. Mas a gente tem, após anos de acúmulo amiloide, uma segunda onda patológica de acúmulo anormal da proteína tau, a proteína tau hiperfosforilada, que causam os emaranhados neurofibrilares. O emaranhado neurofibrilar, ele é intraneuronal. Ele afeta a citoarquitetura do neurônio, causando a morte, causando a disfunção sináptica, causando uma série de alterações que são associadas à sintomatologia. Então, um dos pontos é que um local que muito frequentemente e muito precocemente tem emaranhado neurofibrilar são os núcleos colinérgicos do protencéfalo basal. Então, não é à toa que existe um déficit colinérgico na doença de Alzheimer, em que a gente pode tentar tratar ou reverter parcialmente esse déficit colinérgico através das drogas que inibem a acetilcolinesterase. Tá? Esse déficit colinérgico ele é muito associado a sintomas cognitivos e comportamentais. Com a progressão da doença, você vai ter um espraiamento dos emaranhados, então da neurodegeneração. E existe uma reação compensatória através de aumento de receptor extrasináptico de glutamato, através de inflamação, através de estresse oxidativo, mas isso em excesso aumenta o dano neuronal. Então é a chamada excitação excessiva, ou lesões por excitação excessiva, excitotoxicidade. Então a memantina, ela tenta reduzir a excitotoxicidade. Então vejam só, os tratamentos aprovados, eles tentam mudar aspectos fisiopatológicos da doença de Alzheimer, não as proteínas anormais que se acumulam, mas consequências desse acúmulo. Então vamos começar falando aqui da inervação colinérgica. Existe um acometimento precoce dos núcleos colinérgicos aqui nessa região, chamada de prosencéfalo basal, especialmente um núcleo que tem inervação cortical, que é o núcleo basal de Meynert. Então aqui, ó, frequentemente essa região ela é afetada e talvez seja uma das regiões que primeiro é afetada ou são afetadas. Tá? Então aqui, olha, essa região ela era chamada de substância inanimada, de substância sem nome, né? Porque não se dava muita importância, porque não se sabia o que tinha lá. Mas o fato é que os núcleos colinérgicos estão aqui. Isso é, sim, muito importante. Então, aqui mostrando, ó, existe uma certa somatotopia. Cada parte do núcleo tem uma inervação cortical predominante, tá? Mas vejam só que tanto as regiões límbicas quanto regiões neocorticais ficam com um déficit de acetilcolina quando essas regiões do protencéfalo basal são afetadas. Aqui é um estudo mostrando o acometimento precoce dos núcleos colinérgicos. Então, aqui mostrando que a gente sempre acha que a primeira região que é afetada na doença de Alzheimer são os hipocampos, ou as regiões próximas do hipocampo, como o córtex entorrinal. Mas alguns estudos prospectivos do ADNI, daquela corte de neuroimagem, mostram que, olha, antes de ter acometimento do córtex entorrinal, você já tem acometimento do núcleo basal de Meynert. Então, o déficit colinérgico é muito precoce na doença de Alzheimer.
Um dos pontos importantes, né, uma certa novidade, será que toda doença degenerativa que tem déficit de memória tem déficit colinérgico? Esse é um ponto importante, porque tratar ou repor acetilcolina, se não tem déficit colinérgico, talvez não faça muita diferença e pode causar efeitos colaterais. Isso aqui é um estudo neuropatológico que mostrou a presença de proteinopatias da doença nos núcleos colinérgicos e se tem ou não atrofia dos neurônios colinérgicos, que mostra que tem uma disfunção da inervação. Então, olha só, para taupatias de 3 e 4 repetições com amiloide, quer dizer, na doença de Alzheimer, e nas sinucleopatias, especialmente a doença do corpus de Levy, você tem a neuropatologia e você tem atrofia dos neurônios. Quer dizer, essas duas neuropatologias, a doença de Alzheimer e a demência do corpus de Levy, causam uma vulnerabilidade dos núcleos colinérgicos. E não é à toa que é onde mais funciona. Porém, outras proteinopatias, por exemplo, as taupatias de 4 repetições. Então, a paralisia supranuclear progressiva, degeneração corticobasal, chamadas de taupatias primárias. Você até tem deposição anormal nos núcleos colinérgicos, mas você não tem degeneração desses neurônios. Então, é uma chamada resiliência. Tem a doença, mas o cérebro não perde a função. Quer dizer, talvez não tenha muita função você repor acetilcolina nesses casos. E quando a gente pega, né, as taupatias de 3 repetições, e especialmente aqui a TDP 43 patias, você não tem deposição em núcleos colinérgicos. Então, é a chamada resistência. Essa região não tem deposição de proteína. E aí você para pensar que talvez, em parte, as síndromes amnésticas, elas são por TDP 43 patias. Quer dizer, nem toda síndrome amnéstica tem déficit colinérgico. E talvez a gente tenha certeza quem tem e quem não tem déficit colinérgico, a gente consiga tratar de uma maneira mais eficaz. Então, esse é um ponto importante, né? Não é toda síndrome amnéstica que tem déficit colinérgico, especialmente aqui a leite, né? Aquela encefalopatia relacionada à idade em que você tem acúmulo anormal da proteína TDP-43. Um outro ponto importante, que é uma novidade, não são todos os núcleos colinérgicos que são afetados. Então, alguns estudos mais recentes têm demonstrado que, especialmente, o núcleo septal, que é o núcleo que tem a inervação hipocampal, de acetilcolina, e o núcleo basal de Marnet, que é o núcleo que tem a ver com a inervação cortical. Esses núcleos são precocemente afetados na doença de Alzheimer. E eles têm um ponto, eles dependem do fator de crescimento nervoso, então do nerve growth factor, para manter a sua atrofia, o seu funcionamento. Então, outros núcleos colinérgicos, por exemplo, o núcleo pedúnculo pontino, ou alguns núcleos aqui das regiões do núcleo da base, do caudade do putamen, eles não atrofiam, eles não têm déficit colinérgico na doença de Alzheimer. E o que se mostrou é que eles são independentes do fator de crescimento nervoso. E aí, uma das hipóteses é que o amiloide pode influenciar aqui nesse fator de crescimento, né? Então, causando uma predisposição para disfunção colinérgica, para deposição da proteína tal nos núcleos que dependem desse fator de crescimento, tá? Uma coisa importante. Como que funciona a reposição colinérgica na doença de Alzheimer? Então, a gente tem aqui um neurônio colinérgico, pré-sináptico, pós-sináptico. A gente tem aqui potencial de ação que causa liberação de acetilcolina. A acetilcolina ela entra em contato com o receptor pós-sináptico, né? A gente tem o nicotínico e muscarínico. São receptores diferentes. E a gente tem uma ação da degradação da acetilcolina pela enzima acetilcolinesterase. Tá? Então, esse é o ciclo normal. O que as medicações que inibem a enzima, que degrada a acetilcolina fazem?
aumentam a disponibilidade dessa acetilcolina na fenda sináptica. Quer dizer, essa é a ação. Você inibe a enzima que degrada essa acetilcolina. Quais drogas fazem isso? A donepezila, a galantamina e a rivastigmina. As três drogas aprovadas para o tratamento da doença de Alzheimer. Tá? Então, desde a fase leve. Né? Qual um ponto específico de algumas drogas? A galantamina, ela também tem ação de inibir a acetilcolinesterase, né? Então, normal, como todas as outras, mas ela tem uma ação extra. Ela tem uma ação alostérica nos receptores nicotínicos. O que é a ação alostérica? Ela se liga num sítio do receptor nicotínico, diferente do sítio da acetilcolina, mas aumenta a transmissão nicotínica, então colinérgico de acetilcolina no receptor nicotínico, quando a acetilcolina está lá. Quer dizer, então a galantamina, ela, além de inibir a ação da acetilcolinesterase, então manter mais acetilcolina na fenda sináptica, ela aumenta a transmissão nicotínica através de uma ação alostérica, de um sítio que não é o sítio normal de ligação da acetilcolina. E a rivastigmina, qual que é o diferencial dela? Ela tem a chamada dupla inibição. Então, além de inibir a acetilcolinesterase, ela também inibe a butirilcolinesterase. A butiril ela é mais presente em células gliais, né? Em células, às vezes, do endotélio. Talvez ela tenha uma localização em regiões límbicas, como hipocampo e amígdala. Isso pode ter uma ação diferencial em alguns circuitos frontoestriatais. Então, não é à toa que tem alguns estudos mostrando um efeito em doenças como doença de Parkinson, a demência do corpus de Levy. Tá? Então, a rivastigmina ela inibe também a butirilcolinesterase. Tá? Um ponto importante da rivastigmina é que um dos pontos diferenciais é que existe um efeito colateral que é muito comum, que é a redução do apetite. Algumas pessoas perdem muito peso quando usam os inibidores da acetilcolinesterase. E um dos pontos da rivastigmina é que existe aqui um peptídeo que aumenta ou que é pró-apetite, né? Então, que é a grelina. E quem inibe esse peptídeo é a butirilcolinesterase. Também é a butirilcolinesterase. Então, quando você inibe a butirilcolinesterase, você libera um pouco aqui da grelina. Então, talvez dê um pouco menos de redução do apetite. Tá? Esse é um diferencial da rivastigmina. Qual que é a diferença entre os inibidores? A gente às vezes acha, tudo igual, né? Mas o fato é que tem algumas diferenças importantes. Uma diferença importante é a meia-vida. A meia-vida da donepezila é 70 horas. Da galantamina é 7 horas, sendo que a versão de liberação prolongada aumenta para 18, 20 horas. Enquanto que da rivastigmina é 3 horas. Pontos bons e pontos ruins. A donepezila, por exemplo, ela é um pouco mais imune a não tomar uma dose, porque a meia-vida é muito longa. Tá? Então, para questões de adesão, a donepezila é bom. Né? Por outro lado, para pessoas que têm risco, especialmente de bradicardia, né, uma droga com meia-vida longa talvez seja mais arriscada. Tá? Então, esses são pontos importantes. Num paciente que talvez esqueça de tomar a medicação, meia-vida longa é melhor. Para alguns pacientes que têm um risco de bradiarritmia, meia-vida curta talvez seja melhor. Tá? Lembrar que a donepezila e a galantamina são metabolizadas pelo citocromo P450, especialmente 2D6 e 3A4. Então, algumas drogas que inibem aqui 2D6 e 3A4 podem aumentar o nível sérico. Tá? Então, quais são as drogas que frequentemente fazem isso? Os duais, por exemplo, venlafaxina, duloxetina, a sertralina, paroxetina, fluoxetina também fazem isso. Então, cuidado quando tem intolerância com essas medicações. Tá? A rivastigmina é metabolizada pelo próprio neurônio, mas ela é um pouco mais dependente da excreção renal. Então, cuidado aqui com insuficiência renal com a rivastigmina. Como que a gente deve tratar? Tá? Então, esse é um ponto.
Às vezes a gente tem o pensamento, ó, eu vou começar com uma dose baixa e quando piorar, vou aumentar. Qual que é o ponto disso? Quando você usa a maior dose tolerável desde o início, você consegue ter um ganho maior. Você não vai parar a perda, tá? Mas esse ganho inicial vai fazer diferença a longo prazo. Então, qual que é o ponto aqui? Tem que chegar sempre na dose alvo, que é donepezila 10 miligramas, sendo que você titula um mês 5 miligramas, um mês 10, galantamina 24 miligramas, a titulação um mês 8 miligramas, um mês 16 miligramas, um mês 24. A rivastigmina, ela pode ser oral, comprimido solução, você titula 3, 6, 9, 12 miligramas mensais, ou o adesivo, que você pode fazer 5 centímetros, 10 centímetros e chegar em 15 centímetros. Talvez aqui os 15 centímetros, qual que é a evidência? Quando existe declínio cognitivo após 6 meses do uso de 10 miligramas, especialmente se o paciente ainda estiver na fase leve. Aí você tem evidência que o 15 centímetros é melhor do que o 10 centímetros. Tá? Pontos importantes aqui. Drogas colinérgicas têm efeitos colaterais colinérgicos. Então, náusea, vômito, redução do apetite, cãibra, dor de cabeça e bradicardia. Efeitos colinérgicos, tá? Mas vale a pena tolerar esses efeitos ou tentar tolerar? Sim, porque você consegue mudar o tratamento, os sintomas da doença, especialmente quando você começa a tratar cedo. Então, qual que é a evidência do cedo? No início da fase demencial, então em demência leve. Quando você trata tardiamente, você até tem um benefício, mas você nunca alcança o benefício inicial de ter tratado na fase leve. Tudo bem? E a memantina, qual que é o racional? É tratar a excitotoxicidade. Então, a via glutamatérgica é uma via fundamental para questões fisiológicas, para aprendizado, para comportamento. Então, em condições fisiológicas, você tem muito mais receptor sináptico do que extrasináptico. E a via fisiológica ativa muito mais a via sináptica. O que acontece, então, de uma maneira compensatória? Você começa a aumentar, fazer um upregulation de receptores glutamatérgicos extrasinápticos. E isso está mais associado à apoptose, à morte neuronal programada. Então, grande parte da excitotoxicidade tem a ver com os receptores extrasinápticos. Né? Então, a memantina, ela tem um ponto importante. Algumas drogas que inibem, né, o receptor glutamatérgico sináptico, como, por exemplo, a ketamina, ela causa sintomas dissociativos. Então, pode causar psicose, experiências meio psicodélicas. A memantina não causa isso. E por que não causa isso? Porque ela antagoniza muito mais receptores extrasinápticos, que só estão aumentados a partir da fase moderada da doença, provavelmente. Então, essa é a explicação por que provavelmente não funciona na fase leve, que você ainda não tem essas mudanças de conformação de receptor e upregulation, mas a partir da fase moderada você já tem. Então, aqui a memantina ela muda, né, muito mais isso. Então, aqui ó, mostrando ó, qual que é a afinidade ou a potência de afinidade para antagonizar receptor sináptico e extrasináptico. É maior aqui, ó. Tá? Então, é essa explicação de por que não causa sintomas dissociativos e por que só deve, provavelmente, ela só é eficaz na fase moderada, e essa explicação de por que ela só consegue ter efeito numa fase em que você tem mais mudanças compensatórias nas sinapses, especialmente nas sinapses glutamatérgicas. Então, quais são alguns pontos importantes da memantina? A dose-alvo, 20 miligramas por dia. Tá? A titulação, ela deve ser feita de 5 em 5 miligramas por semana. Na primeira semana, 5,
segunda semana 10, terceira semana 15, quarta semana em diante 20 miligramas. Tá? Um dos pontos importantes da memantina é que a recomendação clássica é usar de 12 em 12. Porém, ó, a meia-vida da memantina em condições normais é 80 horas. A meia-vida é super longa. Então, aqui é um estudo que mostrou muita semelhança da farmacocinética da memantina, ó, quando você usa 20 miligramas, aqui a linha mais fina, e 10 miligramas 2 vezes por dia. 20 miligramas dose única, 10 miligramas de 12 em 12. Então é muito parecido, a variação é muito pequena. Então é seguro usar em dose única e algumas associações com donepezila são dose única, mesmo não sendo aquela versão de liberação lenta. Quer dizer, mesmo a memantina normal pode ser usada em dose única. Tá? Algumas particularidades. Além de ter o efeito antiglutamatérgico, tem um efeito de antagonizar o receptor serotonérgico 5, né, 5-HT3, então o receptor 3. Esse efeito ele pode causar um pouco de aumento de atividade, o que é muito bom para apatia, mas alguns efeitos colaterais, né, que são encontrados com a memantina é de agitação, e provavelmente é esse efeito, né, no receptor da serotonina. Lembrar que a memantina ela precisa de ajuste renal, especialmente para função renal abaixo de 30%, tá? Então você usa metade da dose, mas é um remédio muito seguro, muito mais fácil de usar do que os colinérgicos. Então, quando você compara os estudos clássicos da memantina, a descontinuação foi igual ao placebo. Em alguns estudos foi até menos que o placebo, tá? Então, é um remédio seguro. Quais são os efeitos colaterais que podem acontecer? Cefaleia, cansaço, tontura e essa agitação que, ao meu ver, pode ter relação com o efeito de antagonizar o receptor serotonérgico 3, então 5-HT3. Lembrar que existem, por questões de comodidade posológica, associações fixas com a donepezila. Tá? Então, qual que é o ponto aqui? É importante titular 5 miligramas por semana, mas você pode usar em dose única. Agora, esse ponto é importante, né? Esse slide aqui, ele vem de um artigo que foi publicado esse ano, fala sobre o tamanho do efeito dos anticorpos monoclonais. E qual que é o ponto desse artigo? O tamanho do efeito em 1 ano e meio é pequeno, né? Então, no caso do lecanemab, 0,5 pontos de diferença, 0,45 para falar a verdade, no CDR soma das caixas em 18 meses. Porém, o que isso fala é que se você tiver uma droga que alentece um desfecho em 25% e essa diferença se manter ao longo dos anos, muito provavelmente, ó, o tamanho do efeito vai aumentar. E isso, ao longo de alguns anos, vai ficar mais fácil de ser percebido clinicamente. Agora, vamos ver se esse mesmo ponto é aplicável para as drogas disponíveis. Será que os inibidores da memantina, que tem também um efeito pequeno, modesto, mas ao longo de anos isso não pode se tornar clinicamente bem relevante? Vamos ver alguns dados sobre isso? Para a gente pesquisar sobre isso, talvez a gente tenha que olhar alguns estudos que não são os estudos randomizados, controlados, que foram usados para liberação da medicação. Claro que esses estudos são fundamentais, mas eles não mostram um dado de longo prazo. Vamos olhar alguns estudos observacionais de longo prazo. Então, aqui são cortes históricas de centros universitários que são dados de vida real e comparam uma corte antes do tratamento disponível, então de 93, uma corte de 2000, em que você tinha os inibidores da acetilcolinesterase, e uma corte a partir de 2002, quando você tinha o combo, a combinação dos inibidores com a memantina. Então, olhando aqui, a comparação dessas três cortes, aqui em cima o combo, aqui no meio os inibidores e aqui embaixo sem tratamento.
Claro que você não vê uma estabilização ou uma melhora dos sintomas cognitivos, mas a gente pode ver aqui, ó, que o tamanho do efeito ele vai aumentando, por exemplo, ao longo dos anos, quando você compara sem não tratamento com o combo, ou quando você compara o inibidor com o combo. Então, ao longo dos anos, essas curvas vão se divergindo e o tamanho do efeito vai aumentando. Claro que isso eu entendo que é pouco, não é muito fácil perceber isso. E frequentemente a sensação é que não faz diferença, porque você vê em um ano e meio. Mas vamos olhar uma coisa que faz diferença, que é a funcionalidade, e uma escala de funcionalidade. Mesma coisa, comparando o combo, aqui sem tratamento, e o inibidor. Especialmente quando a gente compara aqui, ó, o combo com não tratamento, ó. Você vê que vai aumentando o tamanho do efeito, aqui pelo efeito de Cohen, e no quarto ano isso chega a 0,6, que é um efeito moderado. A mesma coisa aqui comparando inibidor com combo, ó, vai só aumentando o tamanho do efeito. Talvez aqui, ó, nos primeiros 2 anos, ó, não alcance significância estatística, mas terceiro e quarto ano vai aumentando o tamanho do efeito. Tá? Qual a medida que eu acho que é importante para a gente conseguir perceber? O desfecho de institucionalização. Quer dizer, quando que uma pessoa com demência de Alzheimer vai para uma instituição de longa permanência? Quando está na fase grave e requer um cuidado 24 horas que não é possível ser dado em casa, quando tem estresse familiar, quando tem sintomas comportamentais. Então vamos comparar aqui, ó, em verde o combo, em vermelho os inibidores e aqui em preto sem tratamento, ó. Comparando aqui, ó, 1 com 3. Então combo com não tratamento. Olha a redução de chance de ser institucionalizado, 71%. Tá? Isso é relevante clinicamente. Vamos ver aqui, ó, a comparação 2. Inibidor contra sem tratamento. Ó, 63% de redução de chance de ir para uma instituição. A mesma coisa comparando um combo com o inibidor, né? Então, 63% de chance menor de ir para uma instituição. Então, o combo, né, quando você associa a memantina na fase moderada, ó, você reduz a chance de você ir para uma instituição em 3,4. Isso é relevante para a vida real. Tá? Então, aqui, esse dado mostra que o tratamento consegue alentecer alguns desfechos clínicos que são relevantes, sim. Aqui é uma outra corte, a mesma coisa, comparando o combo, contra 2, só o inibidor. Tá? E qual que foi a diferença aqui na chance de ir para uma instituição? Menos 87%. Tá? Isso equivale, ó, a reduzir o risco no fator de 7. Então, isso é importante. Então, não é à toa que a gente não perceba, talvez, um grande efeito em 6 meses, em um ano. Mas temos que acreditar que um efeito pequeno, quando mantido, pode e causa um efeito relevante a longo prazo. Então, aqui como conclusões, as medicações aprovadas, então os inibidores da acetilcolinesterase e a memantina, devem ser usadas no tratamento da doença de Alzheimer. Os inibidores, a partir da fase leve, a memantina, a partir da fase moderada. Eles não modificam a deposição anormal de proteínas da doença, mas eles mudam sim a história natural sintomática da doença. Mesmo efeitos modestos de curto prazo têm validade e têm relevância a longo prazo. Então, para terminar, essa frase que eu gosto muito: ninguém comete um erro maior, né, de não fazer nada, porque só pode fazer um pouco. Então, vamos fazer pouco, esse pouco é relevante. Muito obrigado pela atenção. Fica aqui os contatos pessoais e da Abraço Regional São Paulo.